Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aqui do cliente. Aproveita e já clica no gostei no começo do vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da maquiagem. Espero que vocês gostem da maquiagem e continuem assistindo. Comecei uniformizando a pálpebra dela ali com o corretivo Canelle da Maquiê com uma esponjinha e depois eu dou uma selada de leve nas bordas desse corretivo, tá? É bem pouquinho pó, eu só dou uma sujadinha mesmo no pincel e selo ali o corretivo. Para essa maquiagem, eu usei só a paleta 25B da Morphe, tá? Comecei com esse tom ali de marrom, que ele é um marrom meio mostarda, né? Com um pincel 136 da Dai. E eu comecei marcando o olho dela para vocês entenderem como vai ser o formato da maquiagem, que é uma maquiagem mais arredondada. Tem gente que tem mais dificuldade em fazer esse formato. E os pontinhos, assim como eu mostrei, facilitam um pouco, tá? Então, eu fiz um pontinho ali no ponto alto do olho dela, que é bem no centro, um pontinho no início do olho e outro pontinho no final do olho dela. Depois que eu marquei ali o olho dela, eu vou começar a pegar a sombra e vou começar a ligar um pontinho ao outro, intensificando bem essa cor, vai bem aos poucos. Conforme tu vai sentindo necessidade que o pincel vai arrastando no olho dela, sabe? Meio riscando ele ficar preso, é porque tá faltando sombra. Então, tu vai, pega a sombra e vai aplicando e esfumando aos poucos. Ó, eu vou pegando sombra ali na paleta, vou aplicando e esfumando. Eu faço por áreas assim mesmo. Primeiro eu intensifico bem ali no cantinho interno do olho dela e depois eu vou pro restante do olho, porque eu acho que assim fica um pouco mais fácil e mais prático, sabe? Porque aí eu consigo ver realmente como tá a sombra. Aí depois eu ligo tudo e esfumo. Venho com um pincelzinho limpo, que é aquele da Macrylan que eu sempre uso pra arremate, né, digamos assim, e dou uma esfumada na bordinha desse tom. Primeiro eu esfumo com 136 mesmo, na bordinha com a mão bem levinha, e depois eu venho com outro pincel sem nada de sombra para finalizar o esfumado, tá? Me contem o que vocês acharam dessa maquiagem. Eu gostei bastante de fazer. Eu não tinha feito essa técnica assim com o delineado de glitter e muito menos a fitinha rosa ali que eu fiz no recorte do cut, né? Eu nunca tinha feito e eu gostei bastante do resultado. Fora, né, minha modelo maravilhosa, que fazia muito tempo que ela não aparecia aqui no canal. Ela foi a primeira modelo que eu trouxe aqui pro YouTube. Então, adorei maquiar ela de novo. Tava com saudade já. Beijo, Valéria! Ó, voltando pra maquiagem, então eu dou uma esfumada ali na bordinha desse marrom com um pincelzinho limpo. E aí eu vou pro segundo tom de marrom, que vai ser esse tom ali da mesma paleta, né? Com o pincel 141 da Dai. E eu vou aplicar esse tom abaixo do primeiro tom, tá? Na mesma área que eu apliquei o primeiro, só que um pouquinho abaixo, pra fazer o degradê entre os dois tons. Então, eu vou aplicando esse tom com bastante calma, intensificando bastante ele, tá? Então, eu pego bastante sombra ali da paleta, tiro o excesso, porque eu já comentei com vocês que essa paleta da Morphe, ela esfarela um pouco mais do que a da Jaclyn Hill. Então, eu vou aplicando ali e esfumando aos poucos. Aí, depois que eu intensifico bem esse tom de marrom, eu vou começar a esfumar a bordinha desse tom de marrom. Primeiro, com o mesmo pincel, eu só limpo ele na toalhinha e vou esfumando. Aí, depois eu volto com o 136, que foi o pincel que eu usei o primeiro tom de marrom, né? E vou esfumando ali, juntando os dois tons, para não deixar marcação entre eles e deixar tudo bem esfumadinho. O olho da Valéria é um olho pequeno e é um olho gordinho, então eu sempre gosto de dar uma levantadinha assim na sobrancelha dela, para eu conseguir alcançar todas as áreas que eu preciso com o pincel, sabe? Porque quando o olho é pequeno, às vezes tem uma dificuldade assim do pincel alcançar em tudo, então eu sempre dou essa puxadinha no olho dela, tá? Vou usar esse outro tom de marrom, que vai ser o último que eu vou usar dessa paleta. E eu vou pegar com 132 da Dai. Não tenho certeza se é o da Dai ou se é o da Sfumato, mas enfim, é o mesmo modelo de pincel. E eu vou aplicar na mesma área, um pouquinho abaixo desses dois tons de marrom, só para escurecer bem esse esfumado e ficar bem marcadinho o cut ali, tá? Porque se não ficar muito escuro, ele vai ficar bonito também, mas eu acho que fica mais bonito quando tá bem escurinho ali o esfumado e o recortado do cut, tá? Ó, voltei ali com o 41 da Dai, dou uma esfumada na bordinha, né? Depois eu venho com um pouquinho da sombra anterior, só pra criar o degradê ali, porque eu acho que sumiu um pouco com a aplicação desse tom de marrom mais escuro, sabe? Então, eu sempre volto com os tons conforme eu sentir necessidade. E aí, eu finalizo esfumado com aquele pincelzinho limpo da Macrylan, tá? Só pra arrematar mesmo ali, fica tudo bem certinho como tem que ficar.
Pra parte de baixo do olho dela, eu não queria fazer nada preto, então eu peguei a pastinha de sobrancelha da Avon, é a castanho escuro, se eu não me engano, e apliquei com o pincel 907 da Macrylan. Apliquei ali rente à raiz dos cílios dela, só na linha d'água eu não apliquei. Apliquei e esfumei primeiro com esse mesmo pincel, e depois eu vou começar a selar ali e fazer o degradê da parte de baixo. Começo selando com o tom de marrom mais escuro que eu tinha aplicado na parte de cima do olho dela, né? Pego esse tom de marrom ali, eu vou aplicando ele aos poucos para selar bem ali na bordinha desse delineador, não, né? Da pomadinha ali. Depois eu venho com o segundo tom de marrom e eu finalizo com o primeiro. Eu gosto bastante de usar pomadinha na parte de baixo dos olhos, quando eu quero que fique assim forte, mas eu não quero que fique preto, sabe? Para não ficar muito pesado. Eu gosto bastante de fazer com pomadinha, porque o meu lápis marrom acabou. Então, eu costumo usar sempre as pomadinhas. Dá pra usar tranquilo, dá certo e dura bastante também. E pra finalizar o último tom ali, voltando, né? Eu vou esfumar esse tom de marrom mais clarinho com o pincel 130 da Dai. Eu gosto bastante de finalizar com esse pincel, porque eu acho que deixa mais esfumado do que com o da Macrylan, sabe? Vou começar ali a fazer o recorte do cut. Eu tô usando o corretivo Snow da Maquier e um pincelzinho que eu tenho, que ele é mais fininho. Eu sempre diluo o corretivo porque eu acho que fica mais fácil. Tem gente que gosta de fazer com o corretivo mais firminho, né? Mas eu tenho mais facilidade em fazer com o corretivo mais diluído. Ó, então, como vocês viram ali, eu peço para ela ficar com o olho aberto e faço os pontinhos ali para mim poder me guiar. E porque quando eu faço com o olho fechado também, às vezes acaba ficando um pouquinho baixo o recorte. Eu queria que ficasse um pouquinho mais alto. Aí eu apliquei ali o corretivo, né? Tirei o excesso com a esponjinha e vou começar a aplicar a sombra. A sombra que eu usei é a sombrinha Baby da Poa Beauty, tá? Ela é tipo um rosadinho opaco, é bem bonita essa sombra. Então eu peguei um outro pincelzinho que ele é fininho, estilo que eu fiz o recorte, e vou começar a aplicar essa sombra. Apliquei bastante para selar bem o corretivo. Depois eu vim com o 132, que é o pincelzinho menor, e vou começar a fazer o esfumado ali, o degradê entre a sombra clara e a sombra escura. Então eu começo com o marrom mais escuro, depois eu venho na bordinha ali com o marrom médio e finalizo com o marrom mais clarinho, fazendo o degradê ali entre a sombra clara e a sombra escura, como eu falei, né? Já clicaram em gostei aí no vídeo, hein? Já se inscreveram no canal? Já comentaram aqui embaixo o que vocês acharam da maquiagem? Não se esqueçam, é muito importante para mim saber se vocês estão gostando, tá? Ó, agora eu vou aplicar o glitter. Eu peguei a colinha da NYX, né, com um pincelzinho mais fininho e vou começar a aplicar ali na raiz dos cílios dela. Eu concentro bem essa sombra, deixo ela mais molhadinha, mais na raiz dos cílios. E pego um outro pincelzinho um pouquinho maior de esfumar, porque esse ele é mais fechado, pego um outro um pouquinho mais aberto, que é sintético, e vou começar a esfumar a bordinha dessa cola. Porque se eu não deixar a cola esfumada, o glitter também vai ficar marcado. Tipo, eu falei ao contrário, mas vocês entenderam, né? Se eu deixar a cola marcada, o glitter vai ficar marcado. Então, eu preciso esfumar os dois para ficar tudo bem esfumadinho. E aí eu aplico esse glitter, é o da MBA, o Prismática. É um glitter muito bonito. Desde que eu comprei eu não tinha usado muito, mas agora eu tenho usado bastante. Então eu vou aplicando esse glitter com um pincelzinho menorzinho, que ele é de esfumar também da Macrylan. Aplico ali desde o cantinho interno do olho dela até o final do olho, que era onde eu tinha aplicado a cola antes. Esse glitter é bem bonito, ele tem dois tipos de partículas, sabe? Uma partícula que é um pouquinho mais fininha e outra que é um pouco mais grossa, mas não chega a ser um glitter flocado. Agora eu vou fazer a fitinha rosa, eu usei o batom Diva da Ricoste, coloquei ali um pouquinho no dorso da minha mão e apliquei um pinguinho da cola o Magic Fix da Daisy Peroso. Eu fiz assim e eu gostei bastante do resultado, só que tem que tomar cuidado porque por causa do Fix da Daisy seca mais rápido o batom, tá? Mas deu certo, esse batom secou e ficou certinho no lugar. Outras vezes que eu tinha aplicado só o batom, por mais que ele fosse mate, ele não secou o suficiente para não transferir na pálpebra, sabe? E com o Magic Fix ele secou e ficou certinho num lugar bem bonito. Só tem que tomar cuidado com isso, porque como ele seca rápido, ele acaba deixando o batom meio plastificado e conforme ele seca, fica mais difícil de tu aplicar no olho.
Me desculpem que eu não mostrei muito essa parte ali do delineado rosa, porque vocês viram ali que meu rosto ficou na frente, né? Então eu cortei porque não valia a pena mostrar. O batom ali, eu apliquei o batom Pump Pink, que é da MAC, ele é um batom em bala, então eu apliquei ali na plaquinha, diluí e apliquei na boca dela. Agora, ali na linha d'água dela, eu tô limpando a linha d'água, peguei um pouquinho mais do batom, só que sem diluidor, e aplico só na linha d'água, tá? Porque eu queria que ficasse um toque de rosa ali na linha d'água dela mesmo, não queria que ficasse só marrom, tá? E aí eu finalizei com máscara de cílios, né? Ah, esqueci, fiz um arremate ali com delineador só pra unir o cantinho do olho dela ali, porque às vezes quando a gente não faz delineado e aplica os cílios postiços assim, volumoso, ele fica meio estranho, né? Então eu só fiz um tracinho de delineador ali no início do olho dela. Mas foi essa maquiagem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal e até os próximos. Tchau!